E aí, rapaziada, tudo bem? O vídeo de hoje é sério porque eu quero falar sobre um assunto sério que me preocupa muito no esporte, tá certo? Antes você vai deixar o gostei, vai se inscrever no canal, vai compartilhar com todos os seus amigos, porque aqui tem sempre conteúdo sobre o maior do Nordeste, o Leão da Ilha, tá certo? Seguinte, contratações, ou melhor, a falta delas é algo que me preocupa muito no esporte atualmente. E principalmente se a gente vê o retrospecto dessas últimas temporadas aí, com o Yuri Rolão, né, no cargo de presidente, que a gente tá na Série B. Seguinte, 2022, vou passar aqui todas as contratações, todo o contexto, relembrar, né, relembrar e viver sobre essas duas últimas temporadas e ver como que a gente está seguindo os mesmos passos agora em 2024. 22, 6 contratações ao total. Trouxemos lateral direito Eduardo, custo zero pelo América Mineiro. Cara, Eduardo não serviu de nada, nada. Um lateral muito ruim mesmo, só não é pior que Everton, tá? E Everton que inclusive tá jogando bem, né, no Juventude, né? Vai entender. Mas Eduardo de fato era um cara que estava encostado no América Mineiro, não serviu. Tá. Ponta direita, Wanderson, custo zero de time aí da Hungria. Wanderson é tão bom que hoje ele tá jogando no Oeste. No Oeste. Aí ele chegou aqui e parece com 36 anos, 35, um negócio desse. Meu Deus, né? Pelo amor de Deus. Não são contratações que não tem cabimento nenhum. Parece que não houve estudo nenhum. Veio só, sei lá, por empresário que indicou. Sei lá, um negócio sem sentido mesmo. Aí tem Facundo Labandeira, empréstimo do Defensor de Portugal ou do Uruguai. E de fato, o Facundo Labandeira, em um certo momento, foi até útil para o esporte, marcou seus golzinhos, deu assistências. Foi uma contratação que dá para dizer assim, tá, ajudou. Fabrício Daniel, também ponta direita. Só que aí a gente vê algo esquisito, né? 3 pontas direitas já, numa única janela. Fabrício Daniel, por empréstimo do Coritiba. Também ajudou. Ok, vamos dizer que é uma contratação de um atleta que ajuda. Aí veio Gustavo Coutinho por empréstimo do Fortaleza. Excelente contratação. 2022 estava acompanhando o Gustavo Coutinho aqui no Botafogo da Paraíba. E de fato, Gustavo Coutinho estava jogando muito. Foi uma excelente contratação do esporte. Infelizmente o técnico à altura não soube utilizar Gustavo Coutinho. E aí ele foi minado as capacidades dele. Acho que ele marcou 2 gols apenas naquele restinho de Série B, se eu não me engano. E aí trouxe Wagner Love, que foi a grande contratação do mês de julho. Foi uma excelente contratação. Um jogador mais experiente, já velho. Se eu não me engano, ele veio com 38 anos. É verdade. Mas um jogador com muita qualidade técnica. Um jogador que ajudou bastante o esporte. Foi Wagner Love. O que foi então que deu errado assim na janela? Aconteceu que a diretoria, em poucas palavras, a diretoria focou muito em algumas posições, trouxe algumas peças que ajudaram e outras foram simplesmente negligenciadas. E o resultado negativo em 2022 se deveu muito por causa de que o time era ruim mesmo, o trabalho no início da temporada, já em janeiro de contratações, não foi bom, trouxe um monte de bagres e tal, e até conseguiu ter uma arrancada no final, mas nada efetivo. 2023 foi um ano diferente, foi um ano que até julho a gente ainda já estava jogando muita bola, só que no próprio mês de julho, mais ou menos naquele jogo contra o CRB, eu podia ver isso, que a gente estava começando a capengar, começando a ficar ainda mais instável do que estava antes. Porque antes a gente tinha alguns jogos ruins, era bem verdade, mas no mais o time jogava muita bola. No entanto, em julho, a gente já via a gente já via consequências da própria montagem do elenco, que não era um elenco equilibrado, tinha um time titular muito bom e um banco que beirava o inacreditável de ridículo, com Gabriel Santos e tudo mais, enfim. Seguinte, aí a gente trouxe em 2023, na janela de julho, Roberto Rosales, por custo zero, vindo de um time do Chipre. Rosales é um lateral direito para uma Série B que eu acho que é bom, sim. Um cara que ajuda e que à época acho que foi uma contratação que fazia sentido, sim, que ajudou tudo mais. Alan Ruiz
Foi meio ofensivo, custo zero, veio do Arouca de Portugal, um jogador que teve um certo destaque lá no Campeonato Português. Não é nenhum craque, desde aquela época que a gente já sabia disso, mas pelo menos é um cara que fazia sentido também essa contratação dele, de poderia ajudar, tá? Para ali substituir Jorginho quando precisasse, tudo. Ele ajudou em gols importantes na última Série B. Aí começam os bagres, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a janela de 2023 foi ainda pior que a de 2022. Porque, veja só, o João Peglo, de empréstimo do Internacional. João Peglo hoje está jogando num time qualquer da Polônia. É um cara que é um problema para o Internacional, porque ele, desde que ele subiu para o profissional, ele não conseguiu render, não conseguiu se firmar em clube algum. E não foi diferente no esporte, ele foi muito mal. Se eu não me engano, ele até marcou um golzinho. Mas, enfim, um cara que pouquíssimo ajudava, um cara que foi de fato uma péssima contratação. E eu falei não, né, que eu não tinha o canal ainda, mas eu já sabia disso quando eu vi as notícias. Trouxemos lateral esquerdo Natan, de empréstimo do Fortaleza, jogador que estava jogando no Pouso Alegre, o lanterna da Série C. Sim, meus amigos, esse foi o perfil de contratação que os nossos queridos Jorge Andrade e Augusto Carreiras, né, em 2023, acharam que seria uma boa ideia de trazer para o esporte, que iria ajudar nos objetivos do esporte de voltar à elite do Brasileirão. Enfim, obviamente não deu certo. Natan foi um cara que mal entrou. Mal entrou, e quando entrou mal. Ponta esquerda, Edson Negueba. Meu amigo, o nome dele já é nome de bagre. Veio por empréstimo do Maringá. Um jogador que também... Eu coloquei ponta esquerda, mas acho que ele é ponta direita, na verdade. Não, é ponta esquerda mesmo. Ou, sei lá, tanto faz, né? Tanto faz porque ele não ajudou em nada, absolutamente nada no esporte. E aí veio o mais absurdo de todos, que foi a contratação de Diego Souza. O cara que chegou no finalzinho de julho, que só foi ficar apto a minimamente jogar 15 minutos de uma partida de futebol em setembro. Um cara que veio lesionado do Grêmio, não jogava desde março. Um cara que o próprio Renato Gaúcho falou, ele tem que parar de desenganar a si mesmo, ele não pode mais jogar futebol, ele não tem condições, ele tem que se aposentar. Renato Gaúcho, um dos melhores técnicos que a gente tem hoje no Brasil, falou isso. Mas o Sport achou uma boa contratação trazer Diego Souza, né? Por causa de tudo que ele fez no Sport no passado, né? Então, sei lá, por experiência ele veio pra cá, sei lá por quê. E é bem interessante notar, frisar aqui, que Diego Souza já teve muitas oportunidades de vir ao Sport antes. Em 2020, em 21 e próprio 22 também. Na época que ele ainda estava jogando bola minimamente, né? Só que aí Diego Souza não quis voltar para o Sport. Só quando o Grêmio largou ele as traças que ele quis voltar para o Sport. Muito lindo isso. Aí veio aqui, a torcida falou, o pai voltou, não sei o que. Diego Souza vai resolver. Foi para o aeroporto fazer Diego Souza Day, não sei o que. Cara, ele ainda enganou a gente, viu? Porque 2 meses depois que ele foi contratado, né? Aí ele veio, deu 2 toques na bola, fez um golzinho da vitória contra o ABC. Gente, são contratações que não precisa nem eu me alongar aqui, de que não fazem sentido algum. Contratações que o jogador que veio sem condição para jogar, algo até que eu me lembrei, o João Peglo, ele chegou e ele não tinha também condições para jogar, porque ele estava com uma punição, um negócio desse, ele não veio para jogar. Ou seja, jogadores que o time estava precisando muito de peças, principalmente no setor esquerdo, com as saídas de Caril, com as saídas de Luciano Juba. A diretoria não fez nada para repor a altura, não fez nada para repor minimamente jogadores bons para que pudesse dar prosseguimento no nível que estava. Eu digo isso porque, assim, pedir que sejam jogadores melhores ainda para levar o patamar do esporte, aí já seria pedir demais, né? Eu acho, né? Sei lá. E agora o que o esporte está fazendo? Trouxe uma aposta do futebol argentino, que não se firmou no futebol argentino até agora, que não tem atributos muito interessantes de encher os olhos, para a ponta esquerda, que é o Lenny Lobato. Eu já fiz o vídeo analisando ele, estilo de jogo e tudo mais.
Assistam aí depois, vai estar aparecendo quando esse vídeo acabar. E trouxe agora o lateral direito, ainda não está anunciado, mas está praticamente certo. Lateral direito, que é o Leonel de Plácido, né? Também é argentino, se eu não me engano. Vem do Lanús, jogou no Botafogo, tudo mais. É um cara que é até regular. Ainda vou fazer análise dele quando ele for contratado, anunciado oficialmente. Eu faço a análise completinha para vocês. Mas que tá muito tempo sem jogar. Um jogador com 30 anos já e que assim, nunca foi um grande craque na carreira e que tá há 9 meses praticamente sem jogar por causa de lesão, por causa de perder espaço no elenco lá do Lanús. Ou seja, contratações que a gente não vê nenhuma perspectiva para a gente subir de patamar, não vê nenhuma perspectiva para suprir as lacunas que a gente precisa, que o Mariano Souza está visivelmente capengando, tá encaducando para poder fazer esse time ter certo tipo de consistência tática, mas faltam peças. Já falei isso milhões de vezes, faltam peças para primeiro volante, para zagueiro destro, falta lateral esquerdo, espero que Igor Cariús venha logo, tá? Lateral direito ali também seria bom. Ponta, só que seguinte, o ponta já vai ser Lene Lobato, né? Então aquele ponta que eu queria, o ponta esquerda à altura de Romarinho, para quando Romarinho não ficar com ter uma sombra à altura de Romarinho, né? Que possa fazer as duas posições, já não vai ser esse jogador com o nível que eu esperava. Enfim, e um meia ofensivo que a diretoria já falou que não vai trazer nenhum meia. Tá bom então, né? Errado sou eu, pelo visto, né? Então é isso daí, pessoal. A diretoria falou também que não ia fazer grande reformulação no elenco. Enfim, foi mais um vídeo para eu passar aqui minha indignação. Porque eu hoje vendo a movimentação do esporte, eu hoje vendo a bola jogada do esporte e a forma como parece que isso não vai melhorar exponencialmente, não vai melhorar significativamente. Então eu vejo que ficar mais um ano na Série B é uma possibilidade factível, uma possibilidade que assim não vai ser nenhuma surpresa para mim se isso acontecer ao final de 2024, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Um vídeo um pouco mais pessimista, né? E acabou num climão assim. Mas é isso aí. Comente a sua opinião, se inscreva no canal, deixa o gostei, faça tudo aí que eu já falei. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.